Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para a nossa aula do nosso projeto lindíssimo Enem para Todos, aqui do ESAG. Gente, lembrando que esse projeto aqui, ele vai se estendendo até janeiro, tá? Então a gente tem aí 100 aulas no total, olha só que incrível, gente, disponibilizando aí de forma gratuita para todo mundo. Legal? Legal, gente. Então, antes de começar, eu queria lembrar você, né, de seguir as nossas redes sociais, né? Seguir aí o YouTube TV Zag, seguir também aí a nossa arroba no Instagram. Também tem a paginazinha no Facebook, que a gente não costuma colocar aí, mas se você procurar Zag Medicina lá, você acha, tá bom? Bom, gente, me apresentando para quem não me conhece ainda, meu nome é Ricardo Credo, sou aqui professor da equipe de Química do ESAG e aqui estou hoje muito feliz de estar com vocês. Beleza, gente? Bom, você deve ter estranhado aí um pouquinho o sobrenome, é Credo, é o sobrenome Credo mesmo, né, gente? Bom, lembrando, né, que essa é a primeira palavra que muita gente acaba lembrando quando fala de química, né? Mas não você que vai assistir minha aula hoje, que vai dominar todo esse conteúdo que a gente vai explicar para você hoje aqui, que é um conteúdo que tem uma taxa de cair, né, no vestibular, é um conteúdo que é muito frequente, certo, gente? Então, lembrando aí que você precisa baixar o nosso material, tá? Então, não esqueça de baixar o material, tá, gente? Lembrando que aqui na metodologia de estudo orientado do ESAG, o ato de fazer exercício depois da aula é tão importante quanto a aula, beleza, gente? Ele completa aí o ciclo de aprendizado que você precisa para que você mande muito bem nessas provas aí, principalmente no Enem. Beleza, gente? Bom, galera, eu tenho para vocês um tema primeiro aqui, que é modelos atômicos, tá? Então, a gente vai gastar mais ou menos aí metade da aula com ele. E depois a gente vai para a parte de separação de misturas, também incluindo aí cromatografia aí no finalzinho, tá bom? Gente, então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, minha aula aqui ela é toda dividida em tópicozinhos, ó. Então, nosso primeiro tópico aqui, eu quero falar para você da onde veio essa palavra. De onde que veio esse conceito átomo? Então vamos lá, ó. Então o conceito de átomo. Pessoas lindas do meu coração, vem cá comigo. Essa palavra ela é muito mais antiga do que muitos de vocês podem pensar. Vou pegar e vou brincar de professor de português aqui, tá? Eu vou fazer a morfologia da palavra. Eu vou, ó, cortar ela no meio. Essa palavrinha aqui, ó, se você cortar ela no meio, você obtém isso aqui, ó. A mais tomos. E isso aqui, gente, vem do latim. Olha só. Vê como as matérias se conversam aí, né? Ó. Então, a gente está falando de química aqui, mas a gente também está falando de latim, a gente vai falar um pouquinho de filosofia até, né? Olha só, essa primeira palavra aqui, ó, a primeira parte, quer dizer não. É uma negação. Toda palavra que começa com um A ali, geralmente é uma negação, né? Então, o que é uma pessoa acéfala, por exemplo? Uma pessoa que nasce ali sem a massa cerebral, né? O que é uma pessoa assexuada, que não tem o desejo sexual, né? O que é o aluno? Você sabia o que é o aluno? O aluno é um ser sem luz. Aluno, sem luz. Olha só, gente, que poético, né? E a gente está aqui para iluminar a vida de vocês. E essa parte da palavra aqui, ó, tomos, quer dizer divisível. Beleza, gente? Então, não divisível. Galera, esse conceito aqui, ó, essa palavra, ela vem da Grécia Antiga. O cara que espalhou essa ideia aqui foi um tal de Demócrito, mais ou menos ali pelo século IV antes de Cristo. Então, século IV a.C., o cara começou a falar, putz, ó, a matéria é composta de átomos. Gente, pega essa palavra, não divisível. Então, o que você faz? Você pega a matéria, lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço, beleza? Legal. E aí, gente,
Pega uma matéria, um pedaço de matéria qualquer. Para facilitar o seu raciocínio, vamos pegar alguma coisa sólida, vai? Um pedaço de madeira. Então, o que ele pensou? Ele pensou assim, ó. Você vai dividir essa matéria no meio. Então, quebra essa madeira no meio. Pensa aí. Quebra de novo. Quebra de novo. Quebra de novo. Então, se você quebrar aí infinitas vezes essa matéria ao meio, você vai ver que vai chegar uma parte que você não vai conseguir mais dividir ela. Portanto, é a menor parte possível da matéria que não é divisível. Portanto, é átomo. Ah, então o conceito está aí. Beleza, gente? Tudo bem? Então, esse é o conceitinho básico de átomo. E agora a gente precisa viajar aí pelos nossos modelos atômicos. Beleza? Então, aqui, ó, a segunda parte da nossa aula, a gente vai falar sobre modelos atômicos. Modelos atômicos. Tranquilo? Então, primeira coisa, né, gente? A gente vai pegar aqui esse átomo e vai fazer um modelo dele. Primeira coisa, vamos entender de onde vem esse nome? Por que é modelo? Bom, gente, então, o que quer dizer modelo para uma ciência, para física, para química? Então, vamos lá, ó. Modelo. Modelo aqui, gente, a gente não quer dizer... Ah, é a pessoa que tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, né? Modelo é a pessoa que tira foto assim, né? Que tira aquelas fotos bonitonas, né? Dá aquela encolhida na barriga e vai, né? Pois é, não é isso. Pra gente, modelo aqui na química, na física, é quando você se baseia em experimentos e em evidências, beleza? Então, gente, olha só, ninguém nunca viu um átomo, beleza? Tudo que você vê de átomo por aí é uma representação, legal? Na verdade, ninguém nunca conseguiu fazer um microscópio tão potente a ponto de ver um átomo. Então a gente se baseia o quê? Em algumas evidências, alguns experimentos, tudo bem? Então o modelo, ele é uma coisa que ela é baseada em evidências. Evidências. Evidências não é a música do Chitãozinho e Chororó, não, tá? Aquele clássico, né? Não. São evidências científicas, gente. Beleza? Lembrando que o método científico aí ele engloba aí, experimentos e tudo mais. Beleza? Legal. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resgatar aqui, ó, o primeiro modelo, que é o modelo de um inglês chamado John Dalton. Então, modelo de Dalton. Só para você se localizar na história, vou colocar aqui o ano, 1808. Gente, quero que você repare numa coisa. Repara o gap, aqui ó, falei bonito agora, né? Repara o gap de tempo, ó, entre século IV e 1808. O que atrapalhou nessa época, né, gente? Então, logo depois do Demócrito, veio um cara chamado Aristóteles. Conhece? Filósofo lá da Grécia Antiga, né? O Aristóteles, galera, ele difundia mais a ideia da teoria dos 4 elementos, né? Que dizia que a matéria era composta sempre de 4 elementos. Ar, fogo, terra e ar, né? Parece o desenho do Avatar, né? Gente, eu não sei o que é o desenho do Avatar, tá? Só pra te tranquilizar aí. Uma vez levantaram a mão aí na minha aula e falaram assim, igual no Avatar, eu não sei o que é o Avatar, mas fica aí a referência pra você, tá? Eu sou idoso mesmo. Então, o que acontece, gente? Pra gente resgatar essa ideia, que a gente precisou ter? A gente precisou ter algumas outras evidências que diziam que a gente mudaria o modelo aí para um modelo atômico, né? Então, quais seriam essas evidências? Por exemplo, as leis ponderais. Lembra do Lavoisier? Lavoisier é o pai da química moderna, né? Então, é o cara que falou, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, o Lavoisier, o que ele fez? Ele pesou aí substâncias que eram reagentes
pesou antes e depois de uma reação e viu que essa massa se conservava. É a conservação de massa. E depois veio o Proust e falou assim, putz, cara, essas massas elas têm proporções definidas. Quer dizer o quê? Por exemplo, se eu pegar a água e fizer a eletrólise da água, né? Então eu separo a água, H2O, em hidrogênio e oxigênio. Bom, se eu tiver, por exemplo, 18 gramas de água, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, certo? Se eu dobrar essa quantidade de água, eu dobro tanto a quantidade de hidrogênio quanto a quantidade de oxigênio. Então, gente, para esse cara aqui, ó, que elaborou a teoria atômica, né? A gente pode falar algumas coisas, ó. A gente pode falar, por exemplo, que a matéria ela é composta de átomos esféricos indivisíveis. Então, gente, por que esféricos, né? Porque a esfera é uma forma muito estável, certo? Então, para você não conseguir quebrar aquilo ali, um formato esférico é um bom formato. Segundo, né? A definição de composto. Então, um composto ou uma substância é quando você tem uma proporção fixa de átomos de diferentes elementos. Beleza? E aí a gente também define elemento. Elemento. Um elemento é quando eu tenho átomos idênticos. E para esse cara, os átomos idênticos eram os átomos de mesma massa. Beleza? Então, elemento é quando você tem átomos idênticos. Idênticos. Pela massa. Beleza? E o composto? Composto. Composto é quando você tem proporções fixas ali, propriedades fixas para um meio. Tudo bem? Então, propriedades fixas. Beleza? E aí, esse composto, por exemplo, a água, ele vai ter sempre a mesma proporção ali de átomos, por exemplo, de hidrogênio e de oxigênio. Beleza? Tudo bem? Então, gente, fazendo o resumo da ópera aqui, ó, para dar o tom, o nosso átomo, ele era o quê, ó? Ele era uma esfera maciça e indivisível, que a gente chama aí popularmente, né, só para você lembrar mesmo, de bola de bilhar. Então, uma esfera maciça, igual uma bola de bilhar. Beleza? Legal. Vamos para o nosso segundo modelo aqui. Deixa eu só apagar essa parte dessa lousa. Vou tomar uma aguinha também, né? Pequenininha de ferro. Beleza? Espero que você esteja curtindo a nossa aula, tá? Se você estiver curtindo a aula, comenta aí, né? Lembrando que tem sempre um plantonista aí para atender as suas dúvidas aí na nossa aula ao vivo, tá bom, gente? Então, você não vai ficar com dúvida não, tá? Você tem sempre aí um apoio, beleza? Então, vamos lá, ó. Indo aqui já para nossa segunda lousa,
a gente vai para o nosso segundo modelo. Nosso segundo modelo, que veio aí mais ou menos 90 anos depois, vai ser o nosso modelo de Thomson. Então, B, modelo de Thomson. Só para você se localizar aí na história, né, gente? Lembrando que a gente está fazendo uma linhazinha do tempo. Parece mais uma aula de história do que aula de química, né? Esse ano aqui, ó, 1897. Tudo bem? Então, qual que era a evidência científica que a gente tinha agora nova? Tinha um negocinho chamado tubo de Crookes. Tubo de Crookes. Então, nessa época, a eletricidade já era manipulável, digamos assim, né? Então, esse tubo de Crookes, gente, basicamente era um tubo de vidro, tá? E nesse tubo de vidro, a gente tinha o cátodo e o ânodo, certo? Então, uma parte positiva e uma parte negativa. Bom, o que a gente observava quando a gente apagava a luz e tirava o ar dali? Que você tinha um feixe de luz passando ali do cátodo para o ânodo. Então a gente chamava ele de raios catódicos. Deixa eu anotar isso aqui para você, ó. Esse feixe de luz a gente chamava de raios catódicos. Raios catódicos. Simplesmente porque eles saíam aí do cátodo e iam para o ânodo, né? E aí, o que eles estavam tentando descobrir? O que é esse feixe de luz, basicamente, né? Então, um desses caras aqui, que é o Thomson, foi lá e fez o seguinte, colocou uma hélice na frente daquele feixe e essa hélice girou. Isso quer dizer o quê? Que aquilo tem uma natureza, o quê? Corpuscular. Então, aquilo ali são partículas. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Raios catódicos. Ele é corpuscular. Quer dizer, tem massa. Beleza? E outra coisa que a gente descobriu sobre esses caras, sobre esses raios catódicos, é que eles tinham carga negativa. Como que você descobre isso? Você coloca um eletrodo positivo ali perto, né? E aí você vê que o que está negativo vai se atrair com o positivo, certo? Então, a gente descobriu que tem carga negativa. Vou até destacar o negativo aqui para você, ó. Beleza? Bom, você já deve estar reconhecendo, né, gente? Uma coisa que é pequenininha, é uma partícula, certo? E que tem carga negativa. O que esse cara descobriu? Os elétrons. Então, isso aqui quer dizer o quê? A descoberta dos elétrons. Descoberta importante ou não? Muito, né? Então, isso quer dizer que no átomo você tem também partículas negativas, beleza? O átomo já se sabia que ele tinha carga neutra, certo? E agora a gente sabe que dentro desse átomo de carga neutra, você tem uma coisinha ali de carga negativa, que a gente chamou de elétron, beleza? Então, dá pra gente dizer que o átomo é só isso aqui? Não, o que a gente tem que fazer? A gente precisa dar uma adaptada, beleza? Então, vamos adaptar aqui, ó. Lembrando, gente, que se vocês quiserem me adicionar aí nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, que eu acho que é uma rede bem bacana, pra gente trocar uma ideia sobre o vestibular, fique à vontade, tá bom, gente? Bom, é muito fácil me achar, né? Vocês acham que tem mais de um Ricardo Credo, né? Não, não tem, né, gente? Com esse sobrenome esquisito, só eu mesmo, tá? Então, o que a gente vai descobrir agora, então, ó?
que o nosso átomo, ele não é mais só isso aqui. Ele é o quê? Isso aqui com os elétrons. Então vem cá, ó. Você ainda tem um formato esférico, maciço, beleza? Só que você tem os elétrons de carga negativa grudados neste átomo, beleza? Bom, primeira coisa, o átomo já não é mais indivisível, certo? Mas tudo bem, já foi séculos o nome átomo assim, então deixa átomo mesmo, né? E agora, gente, para a gente ter essa atração com essas partículas negativas, essa massa gelatinosa aí, ela tem que ser o quê? Positiva. Tudo bem? Então, um átomo, gente, ele é o quê? Ele é uma massa gelatinosa positiva com elétrons mergulhados, digamos assim. Então, massa gelatinosa de carga positiva com elétrons que, lembrando, tem carga negativa. E aí tem um apelidinho para esse aqui também, você lembra? Só para você lembrar, esse aqui foi apelidado de pudim de passas, né? Então esse aqui é o famosão pudim de passas. Famosíssimo, né? Lá na Europa, né, gente, as pessoas comem mais pudim de passas, né? Aqui a gente não gosta muito, né? Inclusive, odeio passas, né? Né, Câmara? Você gosta de passas? Não, também não. Cara, ninguém gosta de passas. Por que que isso existe? Colocar arroz com passas no Natal, né? Uma vez eu fui comer um hot dog em Vitória. Tem alguém de Vitória aí? Comenta. Gente, eu fui comer um hot dog, um cachorro-quente em Vitória, e vocês colocam uva passa no cachorro-quente. Cara, por que as pessoas fazem isso, né? Cara, por quê? Por quê? Por quê? Não sei, não consigo entender. Depois reclamam do purê de batata aqui do Paulista, né? Então comenta aí, gente, se você coloca aí o pudim a uva passa no seu hot dog, se é bom, se é ruim. Quero ver o circo pegar fogo mesmo, tá? Beleza. Então, gente, aqui a gente tem nosso segundo modelo, tá? Que é o nosso modelo de Thomson. Galera, a aula tá indo muito bem, espero que você tenha curtido. Você esteja curtindo bastante a nossa aula, tá? Agora a gente vai para o nosso terceiro modelo. C. Modelo de Rutherford. Quero que você se localize sempre no tempo, beleza? Para que você entenda qual que é mais ou menos a época, o que estava acontecendo, quais eram as evidências científicas. Então, ó, este modelo é de 1911. Beleza? Logo depois. Começo do século XX ali, gente, sabe o que tinham descoberto? Um negócio muito importante, chamado radioatividade. Conhece? Bom, você já pode ter ouvido falar, ou pode ter tido uma aula sobre isso, né? Mas, basicamente, os fenômenos radioativos são fenômenos nucleares, são fenômenos do núcleo, né? E aí, uma das coisas que você pode soltar, digamos assim, no núcleo, são partículas menores do que o próprio átomo, beleza? Então, olha só. Radioatividade. Lembrando, né, gente? Quem foram as pessoas que estudaram aí radioatividade, que tiveram prêmios Nobel por causa disso, né? O casal Curie, por exemplo, né? Então, a Marie e o Pierre Curie e o Becquerel, né? Dividiram aí um prêmio Nobel nessa época, né? E tudo mais. Inclusive, um salve, né? Para nossa musa maravilhosa, Marie Curie, né? Que esfregou os prêmios Nobel dela na cara da sociedade, né?
Então, gente, a radioatividade, basicamente, né? Então, partículas né? E a gente também tem as ondas eletromagnéticas, tá? Mas aqui não me interessa, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, partículas menores do que o núcleo. Vou destacar aqui as partículas do tipo alfa, beleza? Então, nessa época, a gente já conseguia manipular as partículas alfa. Não interessa agora para você o que são essas partículas alfa, tá? A gente sabe hoje, né, que as partículas alfa, elas são semelhantes a um núcleo de hélio de massa 4. Porém, só é importante que você entenda que é uma partícula que é menor do que o próprio átomo, menor do que um núcleo, beleza? Legal. E aí, o que esses caras começaram a fazer? Começaram a jogar essas partículas alfa em tudo. Ficou na moda, olha só. Então, o que esse cara fez? Ó, deixa eu desenhar um pouquinho mais para baixo. O Rutherford teve uma ideia genial, que é de pegar um elemento radioativo, tudo bem? Que solta essas partículas alfa pela instabilidade dele. Por exemplo, polônio. Polônio é um elemento aí descoberto pela Marie Curie, né? Então, chama polônio porque a Marie Curie é polonesa, né? Legal. E o que acontece? Esse polônio aqui, ele vai soltar essas partículas alfa. E essa estrutura aqui que a gente chama de canhão serve basicamente para direcionar essas partículas alfa. Tudo bem? Porque essas partículas alfa, elas vão, né, para todos os lados. Então, a gente direciona aqui, ó, essas partículas alfa. E aí, o que esse cara fez? Ó? Ele jogou essas partículas alfa numa folha de ouro. Nossa, professor, por que ouro? É para ostentar? Então, isso aqui é uma folha de ouro. Não, gente, por que o ouro? Porque quando você tem o ouro, você tem um material que é sólido e, ao mesmo tempo, ele é muito maleável. Então, você consegue fazer uma folha muito fina. Né? Já devem ter visto até aquelas sobremesas que tem folha de ouro, né? Coisa de rico, né? Eu nunca vi, só ouvi falar, né? Mas, ó, o que acontece? Por quê? Se eu der um zoom aqui, ó, eu vou entender. Ó, então tô dando um zoom aqui, ó, para que você entenda microscopicamente o que estava acontecendo. Aqui eu teria os átomos de ouro, certo? Uma folha muito fina. Claro que não dá para você chegar na largura de um átomo, certo? Mas, o que ele quis simular? O máximo próximo disso possível. Então, isso aqui seria a sua folha de ouro, beleza? E aí, o que aconteceria se o átomo fosse uma coisa assim? Seria uma parede, certo? Os átomos aqui juntinhos seria uma coisa maciça. Já tentou atravessar uma parede? Não consegue, certo? E aí, o que aconteceu? Na real, essas partículas alfa começaram a passar. Tipo, como se não tivesse lá a parede, né? Passava as partículas alfa, ó. Passava essas partículas alfa. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o átomo tem espaços vazios. Ele não é mais uma coisa maciça. Beleza? Então, não é uma coisa só. Beleza? Lembrando que mais ou menos 99,9% dessas partículas alfa passavam. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que 99,9% do espaço no átomo é vazio. Nada. Beleza? Lembrando que algumas partículas aqui, elas acabavam até desviando, né? Algumas batiam e voltavam. Mas a grande maioria passava, gente, sem dó nem piedade. Ela simplesmente passava. Então, qual que é a evidência? A evidência é que eu ainda tenho uma parte positiva e uma parte negativa no átomo, porém, a grande maioria do espaço é vazio. Então, a gente precisa reformular isso aqui, não precisa?
Vamos aqui para o outro lado da lousa. Ó, reformulando isso aqui então, a gente se inspira, gente, em uma atração dessas cargas, positiva e negativa, só que não nesse formato colado uma na outra, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? O átomo, ele vai mudar, ele vai ser diferente. Então, como que a gente pode ter essas duas partículas se atraindo sem estar coladas uma na outra? Através de uma órbita. Órbita. Sabe o que é órbita? Então, a gente está em órbita em volta do Sol. A Lua está em órbita em volta da Terra. E por aí vai, né? Então, gente, olha só. Agora, eu tenho partículas positivas num núcleo. Certo? E esses elétrons aqui, que são mais leves do que as partículas positivas, eles vão estar o quê? Em volta. Fazendo movimentos orbitais em volta deste núcleo. Então aqui os elétronzinhos, ó, agora eles estão aonde? Estão em órbita em volta das partículas positivas. Beleza? Então, gente, aqui a gente já descobriu que a gente tem um átomo nesse formato. E a gente tem um apelidinho para ele também. É o modelo planetário. Então aqui, ó, é o modelo planetário. Tranquilo? Então, o que é o átomo agora pra gente? Vamos definir, ó, para ficar bem bonitinho. Ele é um núcleo com partículas positivas. Com partículas de carga positiva né? Que hoje a gente sabe que são os prótons, né, gente? Então esses caras aqui são os prótons. Orbitado por elétrons. Vou abreviar elétron dessa forma aqui. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa nova definição para um átomo. Beleza? Então, as nossas evidências científicas apontam aí, neste momento aqui em 1911, para um átomo dessa forma. Legal? Tá faltando algumas coisinhas aí ainda, não tá? Tá faltando os nêutrons, por exemplo, né? Vamos continuar contando essa historinha? Então, vamos lá. Algumas coisas ainda, alguns fenômenos, não eram explicados por este modelo atômico. Então, por exemplo, gente, as cores diferentes de chama não era explicado. E aí, quem foi que explicou e quem é que complementou esse modelo, na verdade? Foi um tal de Bohr. Então, a gente está aqui no nosso quarto modelo já, gente. Então, D é o modelo de Bohr. Tudo bem? Então, o modelo de Bohr, gente, olha só. Ele é quase contemporâneo ao modelo de Rutherford, 1913, que ele dá. Então, as coisas estavam acontecendo mais ou menos ali na mesma época, certo? Mas uma coisa não contesta a outra não, tá, gente? Na verdade, elas se complementam aqui, o modelo de Bohr e o modelo de Rutherford, que é o planetário. Então, gente, quais que eram os fenômenos que a gente tinha que explicar? Quais eram as evidências científicas? A gente tinha diferentes cores de chama.
cores de chama. Então, gente, os fogos de artifício lá do Ano Novo, por que eles têm cores diferentes? Porque são substâncias diferentes queimando, certo? Legal. Então, por exemplo, né, o sódio tem uma mancha, uma chama, na verdade, né, amarelo alaranjado. Vou colocar aqui amarelo, tá? O cobre, por exemplo, o cobre, símbolo Cu, né, não vai pensar besteira, é quando você tem uma chama verde azulada, tá? Mas vou simplificar aqui para verde, tá bom? E aí não se sabia por que essas chamas tinham cores diferentes, beleza? E aí o que esse cara aqui tomou como evidência e acabou pensando? Ele acabou pensando o seguinte, gente. Vou deixar aqui um tópicozinho para você completar, tá? Mas eu vou desenhar aqui embaixo o átomo, tá? Então, ó, veja só. Este núcleo, que eu vou representar aqui embaixo, só um quarto dele, ó. Como se eu estivesse cortando, tá bom? Então, esse aqui é o seu núcleo. Núcleo. Ele vai ter elétrons em órbitas. Só que essas órbitas são aleatórias dessa forma? Não. Eu vou ter órbitas já pré-definidas. Por quê, gente? Porque se eu tiver um elétron aqui, ó, um elétronzinho aqui, e eu excitar esse elétron, dar energia para ele, ele vai começar a ficar o quê? Agitadinho, certo? Então o que vai acontecer, gente? Esse elétron, quando ele ganha energia, ele sai aqui deste nível, desta órbita, e vai para uma órbita em que ele tenha mais energia. Então ele absorve energia. Energia. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca fogo lá nos fogos de artifício. Beleza? E aí, logo depois que ele absorve energia, ele não é estável nessa órbita. Então, ele vai lá e volta. Libera energia. Então, é um fenômeno quase que instantâneo, né? Ele primeiro absorve e depois libera. E quando ele libera essa energia, ele libera em forma de luz. Por isso que você tem a queima, né? Beleza? Coloca alguma coisa na chama ali e você vai ter uma cor de chama. Beleza? Então, gente, esse aqui é o famoso salto quântico. Eu sei que estava aí até, ó. No seu material, né, no anúncio da aula, falando sobre o salto quântico. Então, o que é o salto quântico, gente? Basicamente, é você sair de um nível de energia e entrar em outro. Beleza? Então, salto de um nível de energia para o outro. Então, gente, como você tem sempre a mesma quantidade de energia, você tem sempre a mesma cor de chama para um determinado elemento, para um determinado átomo. Então, por que, por exemplo, que o cobre tem a chama verde? Porque ele sempre faz o mesmo salto da camada, sei lá, da 3 para 4, por exemplo. Beleza? E o sódio, ele tem outro salto quântico, beleza? Que tem outra quantidade de energia, portanto, uma cor diferente de chama. Olha aí. Interessante, né, gente? Então, lembrando, né, gente, ó, deixa eu só colocar aqui
que essa luz aqui, a gente costuma chamar essa luz, essa emissão de um fóton. Então vamos lá, ó. O nosso átomo, agora você sabe que você tem níveis de energia na eletrosfera, que são as camadas. Beleza? E esses níveis de energia, eles são o quê? Eles representam o salto dos elétrons. Beleza? Que é o nosso salto quântico. Você já deve ter até ouvido dessa palavra, quântico, né? Então, gente, olha só. Quando a gente fala de um fóton, então, fóton, vou colocar aqui com um destaque. Ele é uma pequena quantidade de energia, certo? Que é liberada em forma de luz. E esses pacotinhos de energia, digamos assim, essa quantidade de energia muito pequena, ela é chamada de quantum. Beleza? Então, um fóton nada mais é do que um quantum, que é uma pequena quantidade de energia. Beleza? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Em forma de luz. E aí eu vou destacar aqui um extra para você, tá bom? Tudo bem, gente? Então a única coisa que falta aqui no nosso átomo, que agora o átomo tem níveis de energia definidos, que são as camadas, são os nêutrons. Os nêutrons, gente, são uma descoberta posterior. Então a gente tem aqui, ó, nosso último item para falar sobre modelos atômicos. Então não é um modelo propriamente dito, por isso que eu não vou escrever modelo, mas é uma descoberta que faz parte aí do nosso átomo. Então aqui E, então é o Chadwick. John Chadwick, que veio um pouquinho depois, ali em 1932. E esse cara descobriu o nêutron. Descoberta do nêutron. Não importa muito aí o nosso experimento, mas é um experimento parecido com o tubo de Crookes lá do comecinho, lá do Thomson, né, gente? Como que você descobre uma partícula, né? Então é mais ou menos dessa forma. Então, gente, agora o que a gente tem no nosso átomo? A gente tem as partículas positivas que estão no núcleo, a gente chama elas de prótons. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Prótons. A gente tem os nêutrons, que são as partículas neutras em carga, que ficam aqui no nosso núcleo também, beleza? Então isso aqui é um nêutron. E a gente tem os elétrons organizados em camadas pré-definidas, nossos níveis de energia. Beleza? As nossas órbitas estacionárias, podemos dizer assim também. Então aqui a gente tem os elétrons. Veja você, querido, que nas provas do vestibular pode aparecer também aí modelos mais modernos do que esse, tá? Mas aí esses modelos mais modernos, por exemplo, o modelo de nuvem eletrônica, né? São os modelos que eles precisam explicar para você o que é esse modelo, né? Porque a gente vai tomar como verdade e vai usar este modelo aqui para
todos os nossos conteúdos de ensino médio. Ele explica de forma, aí, digamos assim, satisfatória todos os fenômenos que a gente precisa estudar na química a nível médio, beleza? Então, inclusive aí eletroquímica, por exemplo, as propriedades coligativas, as ligações químicas, tudo que a gente precisa saber dentro da química pro vestibular. Beleza, gente? Então, espero que você tenha curtido aí essa primeira parte da aula. A gente falou sobre modelos atômicos e agora a gente vai mudar de assunto. Vamos dar uma respirada? Vou tomar uma água aqui, tá bom? Espero que você faça o mesmo. Vou apagar essa lousa toda, porque eu vou mudar completamente de assunto, tá bom? A gente vai para uma segunda parte da nossa aula. Comenta aí se você está curtindo, né? Tira suas dúvidas aí com o plantonista que tá aí para ajudar você mesmo, tá? Não deixa ele sozinho, não. O plantonista, ele fica muito triste, né? Não, câmera? O plantonista fica muito triste se você deixa ele sozinho aí sem fazer nada, tudo bem? Nossa, acabei com o cara agora, né? Vai vir 815 coisas. Acabei com o cara, mas tudo bem, vamos lá, né, meu? Sem problema. Então, galera, eu vou apagar essa lousa toda. Vou mudar de assunto. Vamos falar sobre separação de misturas agora. Gente, esse assunto de separação de misturas é um assunto que o Enem ama. Nossa, como o Enem gosta disso. Ama esse Enem. Ó, então, antes de você apagar toda a lousa, pode tirar um printzinho aí, ó. Vou até sair da frente, ó. Se você quiser tirar uma fotinha também tá tudo certo. Beleza? E aí, vamos mudar completamente de assunto. Então, eu vou começar apagando por aqui, tá? Lembrando, né, gente? Lembrando do material. Galera, é tão importante aí você que chegou agora, que não viu aí o pequeno discursinho no começo da aula, né? É tão importante quanto assistir a aula, entender os conceitos aqui da aula. É muito importante que você também se exercite, né? Para completar o seu processo de aprendizado aí, né? Aqui no ESAG a gente valoriza muito isso, né? Valoriza demais com o nosso método de estudo orientado, né? Então aqui o aluno, ele faz os exercícios aí da aula no próprio dia da aula, né? Então é uma forma de você memorizar melhor tudo isso daí. Beleza? Senão, acaba se perdendo, né? Todos esses conceitos. A gente sabe que você vê muita matéria, né? Todo dia. Então é assim que a gente lida com isso aqui. Tem dado muito certo, né? Temos aí coleções de aprovações em medicina. Então não deixe de fazer os exercícios, tá, gente? Temos aí uma listinha, ó. Escolhida a dedo. Tem quase 30 exercícios, se eu não me engano, tá? E com certeza você vai ser capaz de fazer todos esses exercícios ao final da nossa aula, tá bom? Lembrando que se você tiver qualquer dificuldade, você tem a quem recorrer, não tem? Temos nossos plantonistas aí, sempre dispostos. Beleza, galera? Então, vida nova, conteúdo novo. Tudo bem? Já tomou sua água aí? Respirou um pouquinho. Então, a gente vai para um novo conteúdo, para um novo assunto, que também tem uma incidência gigantesca nos vestibulares. Alô, Enem! Né? O Enem adora. Então, vamos lá, ó. A gente vai falar sobre separação de misturas. Capricha aí no teu caderno, beleza? Capricha bastante, né? Sempre dá um up para você estudar quando o seu caderno tá bonitinho, quando você tá acompanhando a aula, tá entendendo, dá uma empolgação, não dá?
Beleza. Então, gente, antes de eu começar a mostrar o foco da aula, que são os processos de separação de misturas, eu quero mostrar para você uns conceitinhos, tá? Que a gente vai usar durante a aula, porque eu vou sempre ficar falando sistema, mistura, fase, né? Então eu preciso que você tenha muito bem colocado esses conceitos, né? Então eu vou colocar assim, ó, primeiro, definições. Primeira definição que eu quero colocar para você é a definição de sistema. Então vou colocar assim, ó, A. Sistema um sistema, gente, parece difícil essa palavra, parece aí que é um conceito complicado, mas não é. Basicamente, sistema é o que você quer estudar. Então, você está estudando a matéria, não tá? Só que você está estudando o universo todo de uma maneira só, de uma vez? Não, você está estudando só uma pequena porção do universo, tudo bem? Então, a porção de matéria que ela é separada para estudo. Separada para estudo. E a gente vai classificar esses sistemas, gente. Então, vou colocar aqui em cima, ó, esse sistema. Que você já deve ter tido outras aulas aí, sabendo que os sistemas podem ser abertos, fechados, né? Aberto é o que troca a matéria com o ambiente, que é o que está em volta. O fechado é quando você não troca partículas com o ambiente, né? Beleza. E esse sistema, gente, a gente vai precisar classificar ele de acordo com as fases. Se ele tem fases ou não. Então, essa é a segunda definição que eu preciso que você tenha muito bem colocada antes de assistir todos os processos de separação. Então vamos lá, ó. B. Fase. Uma fase, gente, é uma porção de matéria com propriedades constantes. Então pode ser que num sistema, gente, você tenha mais de uma porção de matéria, você tenha mais de uma fase. Exemplo, que é o exemplo clássico, que é para todos vocês pegarem mesmo, né? Sem criatividade mesmo aqui, tá? Água e óleo. Então, um copinho com água e óleo é o quê? É o seu sistema e você tem duas porções diferentes, beleza? Que tem propriedades diferentes. Uma é a água e o outro é o óleo, estão separadinhos ali, né? Então, a fase é uma porção de matéria de propriedades constantes. Beleza? Então, se você pegar qualquer ponto ali dentro do copo de água, que esteja dentro da água, tem as mesmas propriedades que são as propriedades da água. Se você pegar ali um ponto que está, um ponto qualquer que está dentro do óleo, todos os pontos ali do óleo têm outra propriedade. Então, se você tem dois conjuntos de propriedades diferentes, você tem duas fases, beleza? Então, isso quer dizer, gente, que o seu sistema pode ter uma fase ou mais de uma fase. Então, é a primeira divisão que a gente vai fazer. Então, se esse sistema tiver uma fase só, a gente chama ele de homogêneo. Então, homogêneo é quando o sistema tem uma fase. Somente uma fase. Então, por exemplo, o copo só com água é um sistema homogêneo, né? O ar é um sistema homogêneo, só tem uma porção aí de matéria, né? Por exemplo, mais outro exemplo, só um pedaço de ferro. Um pedaço de ferro é um sistema homogêneo, beleza?
Eu não tenho porções de matérias diferentes. Lembrando que homo quer dizer um, né? E o que quer dizer diferentes? É o hétero, né? Então é o heterogêneo. Então, quando o sistema tiver mais de uma fase, duas ou mais, né? Duas ou mais fases, ele é heterogêneo. Beleza? E a gente vai fazer mais uma divisão ainda. A gente vai dizer se esses sistemas homogêneos ou heterogêneos são só uma substância ou se é uma mistura, se tem mais de uma substância ali. Beleza? Então vamos lá, ó. Terceiro conceito é o conceito de mistura. A mistura, gente, ele é um sistema com mais de uma substância. O próprio nome já meio que leva você ao conceito, né? Beleza? Então vamos lá, ó. Os sistemas heterogêneos e homogêneos, eles podem ser divididos em substância pura, que é quando eu tenho só uma substância, ou mistura. Beleza? Vou colocar uns exemplos aqui pra gente se ilustrar. Ó, exemplo, o que seria um exemplo de um sistema homogêneo de substância pura? Água pura, por exemplo. Por exemplo, uma barra de ferro. Tudo bem? E uma mistura que é homogênea. Então, uma mistura homogênea, gente, quando você tem mais de uma substância, só que está ali misturado, está solubilizado, de uma forma que você tenha somente uma propriedade. Então, por exemplo, se você tiver água mais sal, aquilo ali vai ter uma densidade própria, que é diferente, por exemplo, da densidade da água. Beleza? Então, é uma propriedade só, apesar de eu ter duas substâncias. Beleza? Por exemplo, uma liga metálica. Bronze. O bronze é cobre mais estanho, né, gente? É uma liga metálica. Quer dizer, você tem duas substâncias diferentes ali, né? O ar também. O ar é uma mistura de gases diferentes, né? Você tem o nitrogênio, o oxigênio, tem outros gases, né? E por aí vai. Aí, gente, o sistema heterogêneo, eu também posso ter essas duas classificações. Substância pura ou mistura. Começando aqui pelo exemplo da mistura, que é o mais fácil possível, né? Ó, exemplo. Água mais óleo, né? Então, eu tenho duas substâncias ali diferentes, né? E eu tenho duas fases, estão separados, eles são porções de matéria diferentes. Legal? Aí você deve estar se perguntando, poxa, professor, como é que eu vou ter um sistema heterogêneo com duas fases de uma substância só? Por exemplo, água e gelo. Lembrando que eu estou falando de água pura, tá, gente? A água potável que a gente bebe, né? Ela é uma mistura, ela tem ali dissolvidos sais minerais, vitaminas, né? Então seria uma mistura. Porém, gente, por exemplo, água pura, tá? Mais gelo é uma substância só, né? H2O, beleza? É uma porção ali de matéria que tem a mesma proporção de átomos, né? Como dizia até o Dalton lá no nosso modelo atômico de Dalton, né? Na teoria atômica.
Porém, eu tenho duas fases diferentes. Que, na verdade, dessa forma aqui, ela está bem evidente, né? Seriam duas fases ali visíveis diferentes. Então, a água tem sua densidade, beleza? Tem ali a sua condutividade, e o gelo tem outro, beleza? Então, é a mesma substância, porém apresentado em fases diferentes. Suave, de boa. Vamos começar então a mandar bala nos processos? Beleza. Então, vamos para a segunda parte da aula aqui. Deixa eu tomar uma água. Que são os processos de separação. Então, aí nessa meia horinha aí que me falta, vou colocar para vocês os principais. Veja que são muitos, tá, gente? Então, é impossível a gente colocar todos aqui, né? A gente, geralmente aqui no ESAG, por exemplo, a gente tem uma aula só sobre esses processos, né? Então, aí 100 minutos só com esses processos. Eu tenho 1/3 desse tempo. Então, a gente vai colocar aí os mais importantes, os que mais caem, tá bom? Então, aqui, ó, parte 2 da nossa aula são os processos de separação. Beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai obter substâncias puras através de mistura. Vamos lá, ó. Obtenção de substâncias. Estou abreviando sempre substância aqui, tá, gente? Pura preguiça de professor, tá? Puras a partir de misturas. Gente, são vários processos, tudo bem? Se você ficar decorando esses processos, você vai ficar maluco, tá? Então, como que eu levo isso aqui? Eu levo de uma forma muito simples. Olha só. Você precisa conhecer algumas coisas das substâncias para decidir qual que é esse processo. Se você souber essas características aí do seu sistema, olha só, falando aí bonito, hein? As características desse seu sistema, vai ficar muito mais fácil você definir qual é o processo. Tudo bem? Então, o que eu tenho que conhecer? Conhecer. Eu tenho que conhecer. Quem é que está no meu sistema? Então, por exemplo, se eu tiver uma mistura de água e álcool e outra mistura de água e sal, são processos diferentes. Tudo bem? Ah, uma mistura de água e areia e uma mistura de água e açúcar. São sistemas que têm características diferentes. Então, a gente precisa conhecer os componentes. Quem são as substâncias que estão ali? Então, lembrando, né, gente? Os componentes são as substâncias que estão presentes lá. Beleza? Bom, segunda coisa. Quero que você observe se esse sistema ele é homogêneo ou heterogêneo. O que você acha que é mais fácil de separar? O sistema homogêneo ou heterogêneo? Com certeza é heterogêneo, né, gente? Que as substâncias elas já estão ali em fases diferentes, né? Então, os processos de uma forma geral eles são mais simples. Por isso a gente vai, inclusive, até começar por eles, né? E você precisa conhecer algumas propriedades dessas substâncias. Então, eu vou destacar algumas aqui para você, ó. Por exemplo, se você conhecer os pontos de fusão e ebulição, né, que são as temperaturas que você passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Se você conhecer esses pontos, você pode usar eles a seu favor. Então, pontos de fusão e de ebulição. Beleza?
Por exemplo, se você conhecer as densidades, vou colocar aqui em laranja. Se você conhecer as densidades, você pode usar essas densidades diferentes em um processo, por exemplo, chamado flotação, né? Então, se você conhecer as densidades, é bom para você. Vou destacar aqui mais um só. Por exemplo, a solubilidade. Se você tiver um sistema ali que tem substâncias que uma é solúvel na água e a outra não, você pode tentar usar isso. Solubilidade. Vou colocar aqui um etc. Então, todos esses processos que eu vou apresentar para você usam uma dessas propriedades, as diferenças entre as propriedades dessas substâncias, né? Para que você consiga usar isso a seu favor e separar a mistura, beleza? Então, gente, essa é a introduçãozinha aí da nossa aula. Vamos para os processos? Então, vamos lá. Estou gostando muito de dar essa aula para vocês, gente. Espero que esteja tendo um bom retorno aí. Depois eu vou ler os comentários do chat, tá? Comenta aí do que você está gostando, o que você acha bom, o que você acha ruim, que pode melhorar. Lembrando que a gente, professor, tem que estar sempre aberto, né, a sugestões de vocês, beleza? Então a gente vai anotar aí para a próxima aula o que faltou, o que não faltou. A gente sempre tem aqui um problema em cursinho que é o tempo, né? Não dá pra gente falar tudo que a gente precisa, né? Precisa não, né? Mas não dá pra gente dar a matéria completamente inteira, né? Completamente inteira é ótimo, né, Pedro? Beleza, então vamos lá para os primeiros processos de separação. E eu vou começar com os sistemas mais simples de separar, que são os sistemas heterogêneos. Então, misturas heterogêneas. Vou fazer uma legendinha aqui em cima, para que você seguir, tá? Mas vai ficar meio que óbvio, você vai ver, tá? Porque a primeira coisa que eu quero destacar é sempre, por exemplo, se aqueles elementos daquela mistura são sólidos, se são líquidos, beleza? Então eu vou colocar aqui uma legenda, ó. S é sólido. L é líquido. E G é gasoso, tá? Então, para a gente não ficar precisando explicar toda vez, né? Já deixa aqui, ó. Porque eu já vou escrever isso aí tantas vezes que a gente acaba ganhando tempo, tá bom? Então, ó, o primeiro processo, eu não vou falar o nome para você, porque eu sou muito mal. Não vou falar, não quero falar disso aí, câmera. Não quero, não tô afim. Beleza? Você que vai descobrir o nome sozinho. Quer ver? Vem cá, ó. Eu vou pegar dois sólidos. Um sólido e o outro sólido. Sendo um deles metálico. Beleza? Então aqui como exemplo, ó, vou colocar para você um sistema que tem areia, beleza? E um pouquinho de ferro. Então vamos supor ali que caiu pedacinhos de ferro ali na sua areia, tá? Então isso aqui é areia mais ferro. Que é só o suporte em branco, tá? Areia mais ferro. Como que você faria para separar esses caras, gente? Deixa eu colocar aqui em verde. Eu faria de uma forma muito inteligente. Eu nem preciso assistir essa aula para entender. Eu colocaria um ímã perto. Então, colocando um ímã perto, o
Aqui, ó, é o nosso ímã. Vou fazer ele até bonitinho aqui, ó, igual tem nos desenhos. Aqui é um ímã, tá? Ímã. Colocando esse ímã perto, o que vai acontecer? Um desses caras vai ser atraído pelo ímã. Quem é o cara que vai ser atraído pelo ímã? O ferro. Beleza? E a areia? A areia não tá nem aí pro ímã, né? Beleza? Então, esse é o nosso primeiro processo. Você usou o quê? As propriedades magnéticas, né? Para fazer essa separação. E adivinha como é que se chama essa separação em que você usa as propriedades magnéticas? Separação magnética. Juro por Deus. Posso chamar de imantação também? Pode, sem problema. Fui bonzinho, né? Falei o nome para você, eu sou muito legal. Nosso primeiro processo, você usou um ímã e fez a separação magnética aí de dois sólidos que são um deles metálico. Beleza? Bom. Nosso segundo processo, então veja, gente, que são processos, acho que eu vou começar aqui, são processos que são do dia a dia, né? Então é melhor a gente começar com o que é mais familiar para você. Beleza? Então vamos lá, o segundo processo, A.2. Lembrando que eu ainda estou em processos com sistemas heterogêneos. Beleza? Então o segundo processo, gente, vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Ainda estou em sistemas heterogêneos, tá? Também não vou falar para você o nome. Não vou falar para você o nome. Mas eu vou pegar, por exemplo, um líquido e um sólido. Um líquido e um sólido que esteja heterogêneo. Então pense numa mistura aí, água e areia. O que você faria para separar a água da areia? Já sei. Vou colocar lá naquele filtro de café. Ou algo parecido com isso, que é o que a gente tem lá no laboratório. Ó. Se eu colocar esse cara aqui num papel, que é um filtro, presta atenção, é um filtro, hein? Não vou falar o nome do processo para você, mas é um filtro, tá? A água vai passar por esse filtro, não vai? E o outro sólido, por exemplo, a areia, vai ficar retido. Então, gente, isso aqui é um filtro parecido com aquele filtro de café, beleza? Que a gente usa lá no laboratório, mas isso aqui é um filtro de vidro, né? Tem um papel lá específico para o laboratório. E a gente colocou aqui no filtro essa substância, esse sistema heterogêneo, né? Essa mistura. Adivinha como é que chama esse processo de filtração? Câmera, como é que você acha que chama esse processo de filtração? Imagino que seja filtração. Filtração! Aê! Filtração, galera! Então, olha só, aqui é português, não é química, não. Beleza? Tudo bem, gente? Então, isso aqui é uma filtração, galera. Essa filtração, gente, ela pode ser usada também para mistura de um gás com um sólido. Você já passou aspirador na casa, galera? Então, lá dentro do aspirador, você tem um filtro do aspirador. Filtro do aspirador de pó.
Quando você vai limpar, né, dentro, você tem que desmontar ali o aspirador de pó, beleza? E aí você vai ter o quê? A poeira sendo retida, certo? Então, deixa eu colocar aqui ar mais poeira. E aqui você vai sair somente o ar. Essa poeira vai ficar retida no filtro e depois você vai limpar esse filtro, beleza? Uma observação aqui também, gente, que esta filtração, ela também pode ser uma filtração a vácuo, beleza? A filtração a vácuo, ela também é o mesmo tipo, na verdade, o mesmo princípio, só que como você faz um vácuo aqui embaixo, este líquido aqui ele é puxado mais rapidamente, tudo bem? Por causa da diferença de pressão, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó, pode ser a vácuo também. Beleza? Bom, gente, então são os nossos dois primeiros processos. Vou para um processo aqui muito importante também, que é o processo de flotação. Flotação. Esse aqui eu já te falei o nome porque eu sou legal. Legal? Então, gente, o que acontece? Eu vou separar aqui, geralmente, dois sólidos de densidades diferentes. Sólido mais sólido de diferentes densidades. Vamos supor que você tem uma mistura aqui, ó. De areia e serragem. Areia e serragem. Então, representei a areia aqui em amarelo e a serragem em laranja. O que eu vou fazer? A areia e a serragem têm densidades diferentes. Então, eu vou jogar neles um líquido que tem uma densidade intermediária. Água, no caso. Geralmente é água, tá? Então, vou adicionar água. Você que já é muito esperto, já entendeu como é que ficou esse sistema, né? A areia é mais densa do que a água. Portanto, a areia fica lá no lugar dela mesma. A água fica em cima. E a serragem, que é menos densa do que a água, vai flutuar. Por isso que se chama flotação. Tudo bem, gente? Então eu usei a densidade, né? A diferença de densidade para fazer essa separação. Legal? Vamos lá, mais um. Lembrando que a gente ainda está nos nossos sistemas heterogêneos. Mais fácil da gente separar, né? Então a gente vai agora, gente, ó. Vou pegar um outro giz aqui. A gente vai para o nosso quarto processo. A dissolução. Fracionada. Então, gente, você já deve ter visto aí mais ou menos pelo nome que tem alguma coisa a ver com dissolver, certo? Então a gente vai pegar dois sólidos. Sólido mais sólido de diferentes solubilidades. Então a diferença deles é a solubilidade.
Lembrando que você pode assistir mais aulas nossas para ver quando esse cara é solúvel ou não. Tem a ver com um negócio chamado polaridade, né? Então o polar tende a dissolver o polar e o apolar tende a dissolver o apolar, né? Então procure essa aulinha aí, com certeza você vai ter esse apoio aí no Enem para todos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma mistura aqui, ó, no potinho que tem areia e sal. O que eu vou fazer? A areia não é solúvel na água, mas o sal é. Então eu vou usar isso. Vocês estão percebendo que se você tiver em dúvida, é só tacar água, né? Pois é, olha aí que simples, né? Então fazendo esse processo aqui, como é que vai ficar o seu sistema? Ó, tira uma fotinha dele aqui, ó. A areia, nem tchum para água, ficou aqui, ó. Então aqui é a areia. E aqui você vai ter outra fase aqui que é composta por duas substâncias agora, que é a água e o sal dissolvido. Importante falar, né, gente? Depois você vai precisar continuar esse processo, né? Então, por exemplo, aqui depois disso eu faria uma filtração, porque aí eu consigo separar a areia, tirar ela do sistema efetivamente. E aí depois da água e o sal, aí a gente vai falar sobre isso nos sistemas homogêneos. Então, segura a sede do conhecimento aí, tá bom? Então, lembrando, né, gente? Aqui eu não cheguei no final do processo, né? Eu preciso separar depois a areia dessa outra fase, tirar ele para sistemas diferentes, tá bom? Beleza. E o último aqui, dos nossos processos para sistemas heterogêneos, é a decantação. Decantação é o nosso processo de número 5. Vou usar para misturas heterogêneas, tanto de sólido com líquido e entre líquidos. Vamos lá, ó. Líquido mais sólido ou líquido mais líquido. E aí lembrando, gente, que quando você tem essas misturas heterogêneas de líquido com líquido, sólido com líquido, você vai ter um sistema mais ou menos assim, ó, separado, né? A gente fala que quando ele separa, né, dessa forma, você vê as fases bem separadas ali dentro do sistema ainda, esse processo se chama sedimentação. Quero que você faça uma experiência aí. Pega um copo de água com óleo, com muito cuidado, tá? Pelo amor de Deus. Tampa e agita. Você vai ver que por um momento vai parecer que os dois ali estão juntos. Mas na verdade eles não estão solubilizados. E depois de um tempo, você vai ver a água separando do óleo, certo? Então esse processo chama sedimentação. Então, a nossa decantação ela pode acontecer após a sedimentação. Beleza? Bom, gente, no laboratório a gente usa um balãozinho, então uma vidraria que se chama balão de decantação. Vou desenhar ele aqui para você simplificadamente, ó. Então isso aqui, ó, seria um balãozinho de decantação, ó. Basicamente é uma vidraria que tem aqui uma válvula e aqui em cima você coloca as duas substâncias, ó. Então aqui no caso, se eu tiver uma mistura de água e óleo, a água vai ficar embaixo, certo?
e o óleo vai ficar em cima. Por quê? Porque o óleo é menos denso, né? Então aqui seria uma mistura de água mais óleo. Em um aparelho chamado balão de decantação. O que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou abrir a torneira. Quando eu abrir a torneirinha aqui, essa válvula, o que vai começar a escorrer? A água. Quando acabar a água, o que eu faço? Fecho a torneira. Beleza? Então esse aqui é um balão de decantação. Beleza? Tem várias formas de fazer a decantação, né? A maneira simples, a comum, por exemplo, é se você colocar num outro recipiente e aí você vai derramando, né, o líquido que está em cima, com a ajuda até de uma vareta. Ela te ajuda, né, uma vareta de vidro, para você direcionar esse líquido, né? Então uma mistura de água e areia, por exemplo, ela pode ser separada dessa maneira, né? A água vai ficar em cima, você vai derramando só a água ali, né? E aí geralmente se usa uma vareta para direcionar essa água, beleza? Tem outros processos também, eu queria mostrar para você um muito específico, que é a centrifugação. Então, gente, olha só. Eu vou colocar aqui 2 tubos de ensaio. Com misturas heterogêneas e vou girar. Isso aqui é uma centrífuga. Para que serve essa centrífuga? Para acelerar essa sedimentação. Então isso aqui é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer o exame de sangue. O sangue, apesar dele parecer homogêneo, né, porque é só uma cor ali, na verdade nem tudo ali está solubilizado, ele tem fases diferentes. Só que você precisa sedimentar aquilo ali antes de fazer os seus exames, por exemplo, de sangue. Então o que eles fazem? Giram isso daqui, e aí você separa as fases do sangue. A primeira fase do sangue é a fase sólida. Então aqui ó, embaixo, ó, fase sólida. E aqui em cima, você fica com a fase líquida, que é o plasma. Lembrando que se você olhar o sangue, ele é isso aqui, né? Ó, é um líquido vermelho. Então, depois de um tempo aí da centrifugação, o que vai começar a acontecer? Eu vou separar a fase líquida e a fase sólida do sangue, por exemplo. Então, para que serve a centrifugação? Ela é uma decantação? É, porém ela acelera a sua sedimentação. Beleza? Legal, então esses são os nossos processos para misturas heterogêneas, beleza, gente? Ó, tô passando um pouquinho do tempo, não tô, câmera? Ainda não. Ainda não? Então vamos lá. Agora eu vou começar com os nossos processos para misturas homogêneas. Então, misturas homogêneas. Agora, finalmente, estamos no B, né? B. Então, misturas homogêneas, que tem uma fase só. Beleza? Então, gente, o primeiro processo, B.1, é um processo que vai ser bastante natural de você lembrar. Então, vamos supor que eu tenha água mais sal, né? Ó, não vou falar nada, não vou falar o nome do processo, isso aqui vai entender. Ó, vamos supor que eu tenho uma mistura de um sólido e um líquido. Beleza? Por exemplo, água mais sal. Então aqui, ó,
Eu tenho água mais sal. Lembrando que o sal é solúvel na água, né? Sal de cozinha que a gente conhece, né? E aí, o que vai começar a acontecer? Deixa lá. Deixa. A água vai começar a ter um processo natural dela, que é o processo de evaporação. Ó. Então, ela vai começar a soltar o vapor. Quando eu terminar de evaporar toda essa água, vai ficar nesse potinho só o quê? Só o sal. É assim que você faz para produzir sal de cozinha, por exemplo. Você tira a água do mar, evapora a água e você tem o sal. Beleza? E adivinha como é que chama esse processo de evaporação? Vai, câmera! Evaporação. Evaporação. Contamos aí. Evaporação. Meu câmera tá esperto hoje, hein? Tem uns câmeras que dormem aí, mano. Mas esse aí ele é firmeza. Gente, vamos lá então. Último processo. Para heterogêneo. O mais importante, inclusive. Cai muito. Isso aqui despenca em qualquer prova, gente. Eu costumo dizer que se você está em dúvida, coloque esse aqui. Tanto que ele cai. É o famoso, o lindo, maravilhoso processo de destilação. Então, gente, o processo de destilação ele é maravilhoso porque eu posso usar ele para misturas homogêneas, tanto entre um sólido e um líquido, quanto entre líquidos diferentes. Lembrou da bebida destilada? É isso aí. Então, ó, posso usar tanto para sólido e líquido, quanto de líquidos diferentes. Lembrando que o que vai diferenciar esses dois líquidos aqui é que eles vão ter pontos de ebulição diferentes. Então, diferentes pontos de ebulição. Vou deixar aqui um espaço para escrever depois. Deixa aí no seu caderninho, que é um detalhezinho que eu vou mostrar para você no final. Como o desenho é muito grande, não vou fazer aqui apertado, eu vou fazer ele um pouquinho maior, ó. Eu vou usar essa lauda de lousa aqui. E aí, gente, vocês estão curtindo essa aula? A gente está chegando quase ao fim, hein? Estamos chegando quase ao fim da nossa aula. Eu vou ficar com saudade. Maravilhoso estar com vocês aí ao vivo, né? É uma honra muito grande fazer parte aí da equipe de Química do ESAG. Só tem fera aqui, né? Gente, vamos lá. Como é que vai funcionar essa destilação? Você vai ter aqui uma vidraria. Em que você vai colocar a sua mistura. Essa vidraria a gente chama de balão de destilação, por motivos muito óbvios, né? Então você tem o balão de decantação e tem o balão de destilação. Beleza? Bom, aqui você vai tampar ele com uma rolha. E aqui você vai colocar um termômetro. Beleza? Bom, e aí você vai controlar esse processo aqui e fazer um aquecimento dessa mistura. Então vou colocar, por exemplo, aqui água e sal. E vou começar a esquentar isso aqui.
basicamente, gente, isso aqui é uma forma de você acelerar a evaporação, né? Se você for ver. Então eu vou colocar aqui uma chama. Geralmente essa chama aqui em laboratório, a gente tem um fogareiro ali, nada mais é do que uma chama, né? Como se fosse a chama do fogão, que a gente chama de bico de Bunsen. E aí o que vai começar a acontecer com essa mistura aqui? O sal ele é pouco volátil, então ele não vai evaporar muito fácil, né? Agora a água é bastante volátil. Então o que vai começar a acontecer? Você vai ter aqui o vapor. Certo? Então, começou a evaporar. Beleza, só que o que vai começar a acontecer? Tá vendo esse canalzinho aqui, ó? Agora que eu vou usar ele. Esse canalzinho é por onde esse vapor vai entrar até que ele chega em uma parte aqui que eu vou ter um aparelho chamado condensador. Então, o vapor vai entrando por aqui, ó. E aí ele chega no condensador. Adivinha o que o condensador faz? Juro por Deus, juro pra você, juro. O condensador condensa. O que é a condensação? É a passagem desse estado vapor, né, para o estado líquido novamente. Então, aqui, ó, no final, você vai ter a água saindo. Então, você tem uma vantagem muito grande em relação à evaporação comum aqui, certo? Por quê? Porque aqui você consegue captar a água. Aqui você vai perder a água para o ambiente, na forma de vapor. Beleza, gente? Então, essa aqui é a destilação. Galera, só queria fazer um comentário aqui. Quando você escutar a destilação fracionada, quer dizer que ela é em várias etapas, ok? Então isso aqui vai acontecer várias vezes, beleza? Separando várias fases diferentes e não duas somente, beleza? Geralmente, quando você coloca fracionada, é em várias etapas. Então, por exemplo, água e álcool, você vai precisar fazer várias vezes isso. Então a gente também vai chamar de fracionada. Então, várias etapas. Então, mais de uma etapa. Vou te dar uma lição de casa, além do material que você já baixou, né? Já baixou o material, né? Dá uma olhadinha, coloca lá no Google, dissolução fracionada do petróleo. Essa é uma dica para prova, hein? Vou colocar aqui entre parênteses para você pesquisar depois, ó. Petróleo. Você precisa saber, é muito curioso, muito prático, você entender como é que funciona uma torre de destilação do petróleo. Beleza, gente? Então, esse era o nosso último processinho aí para misturas heterogêneas. Eu tenho só mais uma coisinha para falar para você, que é sobre a cromatografia. 5 minutos eu mato. Juro por Deus, tá, câmera? Aí você vai para casa, tá? Então, beleza. Ó, o último processo é a cromatografia. Então, deixa eu apagar aqui a última luzinha. Tem caído bastante nos vestibulares, por isso que aqui no ESAG a gente faz questão de incluir no material, incluir na aula, né? Então aqui, ó, vou colocar como um processo separado, que é a cromatografia. Estava na chamada aí da aula, não pode faltar, né? Gente, a cromatografia, cromo vem de cor, né? Cromo, cor. Beleza? Basicamente ela serve para separar essas substâncias aí a partir de afinidade química. Te explico. Então vem cá. Ó. Separação é uma separação através
e diferentes afinidades químicas. Gente, o que eu vou fazer? Vou pegar um potão aqui, ó. E nesse potão eu vou colocar um solvente, só um pouquinho. Pode ser a água, mas eu vou colocar solvente porque muitas vezes você usa aí éter, por exemplo, né? Tem diferentes aí processos. O que você vai colocar? Você vai colocar aqui, ó, um papel de filtro e vai só encostar aqui. Então isso daqui, ó, é o papel filtro. E numa parte desse papel, você vai colocar as suas substâncias. Beleza? Então deixa eu colocar aqui numa corzinha legal. Vou colocar aqui em verde. Vou colocar aqui, ó, uma mancha. Geralmente se faz aí com tintas, né? Então, por isso que a gente chama de cromatografia. Você vai ter uma tinta ali, por exemplo, na cor verde, né? E aí, o que você vai fazer, ó? Este solvente vai começar a subir no papel de filtro. Beleza? Então, esse filtro vai absorvendo esse solvente. E aí vai acontecer o quê, ó? Vamos ver. Você continua com o solvente aqui, ó. Mas esse solvente ele vai subindo no papel. O solvente. Solvente. Ele vai começando a subir no papel. Então, olha só. Beleza? Conforme ele sobe no papel, essas duas substâncias que estão aqui, elas têm afinidades diferentes. Então, elas vão acompanhar essa subida em velocidades diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tinha verde, o verde é a mistura de um azul com um amarelo, né? Então, vamos supor que a fase amarela sobe mais rapidamente. Essa daqui, a gente chama ela de fase móvel. E a outra fase, eu vou deixar meio verdinha ainda para não se confundir aqui com o azul. Essa daqui é a fase estacionária. Estacionária que fica parada, né? Mais ou menos parada ali. Então, o que acontece? A fase móvel tem mais afinidade com aquele solvente, então ela vai subindo mais rápido. E a fase estacionária, ela vai mais devagar. Então, pela diferença dessas velocidades, eles acabam se separando. Inclusive, outra lição de casa para você, né? Coloca aí no Googlezinho, ó, cromatografia. Você vai ver que esse efeito é um efeito, inclusive, de uma beleza enorme. Tudo bem? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito triste, né? A gente vai precisar encerrar nossa aula aqui. A gente não tem todo o tempo do mundo. Gostaria de estar com vocês mais tempo aqui, né? Curtindo aí, eu tô curtindo muito, tô me divertindo demais. Espero ter outra oportunidade aí, lembrando que o projeto, ó, Enem para Todos, ele vai até dia 10 de janeiro. Depois ele vai ficar aí disponível no nosso canal, ó, segue lá, TV Ezag, beleza? Espero ter outra oportunidade, talvez, para vir conversar com vocês de novo. Lembrando que estou sempre aberto aí a críticas, sugestões, bateção de papo, certo? Se vocês quiserem me procurar, só tem um cara com o sobrenome Credo ali no Instagram, né? Aliás, tem eu e tem minha família, né? Mas Ricardo Credo só tem um, você acha facinho, tá bom? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. Bom restinho aí de domingo para vocês que estão vendo ao vivo e uma boa semana para quem está vendo aí depois a aula gravada.
Tchau, galera. Valeu, foi um prazerzão.